A gente vai continuar repercutindo o cenário eleitoral, de olho em São Paulo, e a gente tem a honra de conversar com o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André do Prado. Ele é filiado ao PL e foi confirmado como candidato ao Senado Federal na Convenção Nacional da Sigla, que foi realizada no final de semana. Deputado, obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Antes de tudo, um agradecimento ao Vinícius Murad, nosso repórter especial da CNN Brasil, que conseguiu viabilizar essa entrevista. Minha primeira pergunta, presidente, é a seguinte: qual é o diferencial de André do Prado para os demais candidatos de direita em São Paulo? Boa tarde, Uribe. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos os telespectadores. O diferencial de André do Prado com relação aos outros candidatos é que André do Prado conhece todo o estado de São Paulo, são 32 anos de vida pública dedicada a políticas públicas para a população lá na ponta. Nos últimos 4 anos, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, nós conseguimos implantar diversas políticas públicas em todo o estado de São Paulo, avançamos em todos os setores, na questão do saneamento básico, na questão da saúde, questão da habitação, na questão da segurança pública, na questão da habitação. Então, devido a essa experiência que eu tenho, percorri todo o estado de São Paulo e ao lado do governador Tarcísio de Freitas, nós conseguimos implantar diversas políticas públicas que estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, acho que esse é um diferencial muito grande. A proximidade que eu tenho com os municípios paulistas, conhecendo os problemas de cada região, as vulnerabilidades, as soluções que são necessárias. Então, isso é um diferencial muito grande. O conhecimento que eu tenho do estado de São Paulo, que eu adquiri nesses anos todos de vida pública, por todos os cargos que eu passei, e com isso, eu acho que é um diferencial para chegar no Senado e poder fazer a diferença, conhecendo o estado de São Paulo como eu conheço, e numa parceria ao lado do governador Tarcísio de Freitas, ao lado dos prefeitos de todo o estado de São Paulo, que tem as suas necessidades. Tudo bem? Bem-vindo, deputado. Bom, candidato, né? Agora, queria te ouvir um pouco sobre o seu desempenho na capital. O senhor mesmo já admite que há uma dificuldade. Tem feito muitas agendas ao lado do prefeito Ricardo Nunes, do governador Tarcísio de Freitas. Então, eu queria que o senhor trouxesse para a gente a sua estratégia para mobilizar esse voto da capital de São Paulo. Também trazendo uma ideia de como o senhor pretende convencer esse eleitor de que a sua posição, embora o senhor seja aliado de Tarcísio, aliado de Ricardo Nunes, é uma posição independente, tem identidade. Olha, Tainá, a posição que eu vou adotar nesse planejamento estratégico de eleição é vincular a minha imagem ao do governador Tarcísio de Freitas, né, que me escolheu para ser o candidato da direita ao lado dele para defender o nosso estado no Senado Federal, é levar para a população que todas as obras que estão sendo feitas na capital, em todo o estado de São Paulo, são obras que tiveram aprovação aqui por parte da Assembleia Legislativa, que eu pude ajudar, colaborar. E, da mesma forma, ao lado do prefeito Ricardo Nunes, tem feito uma parceria muito grande, importante, da capital com o estado, né, da cidade de São Paulo, com o governador, e com isso também diversas políticas públicas estão saindo do papel, estão melhorando. Essa união do município com o estado está trazendo muitos resultados para a população da capital, e isso também teve parceria nossa. Por isso o prefeito Ricardo Nunes também está empenhado na minha campanha, levar o meu nome para toda a capital, para a periferia. Então teremos o apoio do prefeito Ricardo Nunes. Isso vai ser muito importante, ele vai validar a nossa campanha, porque nós apoiamos o prefeito Ricardo Nunes na eleição passada para o município, fizemos o vice dele, que é o nosso Melo Araújo, nosso coronel, e também com isso nós demos a vitória, contribuímos para a vitória do Ricardo Nunes, porque se o Ricardo Nunes nós não tivéssemos dado esse apoio ao Ricardo Nunes, hoje o pessoal com certeza estaria governando o município de São Paulo. Então, nossa contribuição foi enorme e o prefeito Ricardo Nunes agora irá retribuir na nossa campanha no Senado para o governador Tarcísio de Freitas, para o Flávio Bolsonaro, nos apoiando na capital, e ele tem uma aprovação altíssima. Tenho certeza que com isso a população da capital vai entender a importância do nosso nome no Senado Federal, defendendo a capital e defendendo o nosso estado,
para defender políticas públicas importantes para a capital e para o Estado. Né? O prefeito Ricardo Nunes mesmo me fala, tem diversos empréstimos que são encaminhados para o governo federal, que são importantes para a capital, não tramitam rapidamente, isso prejudica muito, né, a cidade de São Paulo. E nós, no Senado, com certeza, estaremos fazendo uma atuação próxima do prefeito Ricardo Nunes, ouvindo as necessidades, os anseios que são necessários, para a gente poder transformar esses anseios em políticas públicas para a capital também. Então, essa proximidade, essa união que existe hoje, com certeza ela é importante para a capital e para o governo do Estado. E eu farei esse elo da capital, do Estado, junto ao Senado Federal e ao governo federal. Deputado, a gente fez uma conversa já com todos os principais candidatos, com Simone Tebet, com Ricardo Salles, com Guilherme Derrite, com Marina Silva. E o Salles fez uma crítica ao senhor. Ele disse que o senhor é o candidato do Centrão. Gostaria que o senhor respondesse a essa crítica e se o senhor avalia que é uma crítica ser chamado de o candidato do Centrão. Olha, por ser uma pessoa moderada, Uribe, né? Ele quer me titular dessa forma. Eu sou pessoa moderada, sou pessoa do diálogo. Uma pessoa que preside o maior parlamento da América Latina, estadual. Então eu tenho que ter diálogo, tenho que ter moderação, para nem poder pautar os projetos importantes, para que eles possam tramitar, serem aprovados e virarem políticas públicas. Então, isso eu fiz a minha vida toda. Porém, eu mantenho minhas convicções, meus valores de direita. Então, o Ricardo Salles, ele quer colocar isso para mim, mas isso não vai colar, né? Porque eu tenho uma honra muito grande de ser moderado, porque através da moderação, né, a gente consegue buscar os resultados. Não adianta ser extremista, ficar só gritando na internet e você não gerar os resultados importantes, as soluções importantes para a população, que depende de habitação, de saúde, né, de geração de emprego. Então, nós temos que dialogar, sim. O parlamento é para isso, para a gente dialogar e buscar as soluções que possam melhorar a vida das pessoas. Senão, não tem sentido. Então, realmente, eu sou uma pessoa moderada, sim. Agora, o senhor está no campo bolsonarista, ainda assim, moderado e do diálogo, mas considera que tem muitas afinidades com o bolsonarismo, candidato? Me tira uma dúvida, o Eduardo Bolsonaro ainda é o seu primeiro suplente? O Eduardo Bolsonaro ainda é meu primeiro suplente, porém ele tem conversado com seus advogados para ver a questão Ele está condenado, né? Oi? Ele está condenado e mora nos Estados Unidos. Sim. Como é que faz? Ele está avaliando toda essa situação jurídica dele para não prejudicar a nossa chapa. Então, dentro em breve, ele vai fazendo um pronunciamento, vai estar colocando qual é a sua decisão, né, de permanecer na chapa usando todos os recursos que nós temos ainda para mantê-lo na primeira suplência, ou, se for o caso, diante de uma indicação jurídica, nós fazemos a substituição do nome dele na suplência. O senhor, como candidato, se sente mais confortável com ele fora da chapa? De maneira alguma. Eu convidei... Tu quer que ele fique mesmo condenado pelo Supremo? Sim, se tiver ainda condições jurídicas, ele permanecerá. O Eduardo foi quem me deu a oportunidade de estar ocupando esse cargo hoje de Senado Federal, essa vaga que seria dele. Então, ele me escolheu, a família Bolsonaro me escolheu, juntamente com o governador Tarcísio. Eu tenho uma honra muito grande e uma responsabilidade muito grande de estar ocupando essa vaga ao Senado Federal. Então, nós vamos manter o nome dele até que sejam exauridas todas as questões jurídicas que, de repente, não é oportuno mantê-lo. Nós teremos a condição de... Quem vai decidir isso, candidato? Não possa a gente trocar. Vamos decidir conjuntamente. O jurídico dele está avaliando e essa semana ainda a gente deve estar fazendo esse pronunciamento. Deputado, vamos olhar um pouquinho para as dificuldades de Flávio Bolsonaro. São Paulo é um estado historicamente de direita. A gente viu os governadores, o PT nunca governou o estado de São Paulo, ainda mais o interior. O senhor defende que o Flávio Bolsonaro mergulhe no estado de São Paulo? As últimas pesquisas mostraram que ele está na frente do Lula, mas que Jair Bolsonaro tinha uma vantagem maior em 2022. O senhor defende que é hora dele ir com Tarcísio de Freitas e com o senhor para o interior de São Paulo para garantir uma vantagem? Você disse muito bem, Uribe. São Paulo é o que é, porque o PT nunca governou São Paulo. E não vai governar dessa vez também.
Então, por isso, nós estamos fazendo um trabalho intenso de conscientização do interior de São Paulo, do nosso estado de São Paulo, em fazer com que Flávio Bolsonaro vença as eleições aqui em São Paulo, que é muito importante a nível nacional, inclusive. Então, nós vamos intensificar essa campanha no interior de São Paulo, levando as propostas, levando que o PT não pode governar mais esse país, que São Paulo também, a gente tem que fazer a maior votação para o Flávio e para o governador Tarcísio no interior de São Paulo, para que nós possamos continuar governando esse estado e, diferente do Brasil, levando esperança para a nossa população, porque o nosso país, infelizmente, a partir do ano que vem, se medidas de gestão não forem feitas, nosso país está quebrado. Isso já está na lei de diretriz orçamentária, que foi enviado para o Congresso Nacional, que mal vai ter dinheiro para pagar as despesas obrigatórias. Então, existe uma insegurança jurídica no país, um endividamento por parte da população, juros altíssimos, o país endividado. Então, são essas propostas que nós vamos levar de esperança para o povo do estado de São Paulo, para o Brasil, para que nós possamos sermos vencedores tanto a nível nacional, com a vitória de Flávio Bolsonaro, e aqui no estado de São Paulo, com o governador Tarcísio de Freitas. Em que momento o senhor acha que a sua candidatura vai reagir nas pesquisas? Que o senhor está atrás ainda, né, dos candidatos adversários, do Guilherme Derrite e do outro candidato da direita, Ricardo Salles. Qual é a sua estratégia para reagir a isso? Sim, eu vou explicar para você, Tainá. A questão eleitoral, principalmente para o Senado, né, hoje a população ela ainda não está antenada, ela não fala da questão do Senado. Hoje a população ela tem, né, ela fala muito mais da questão nacional, a candidatura de presidente da República, de governadores. E agora, a partir desse momento, é que nós vamos intensificar o nosso trabalho em campo. Já comecei esse trabalho agora a percorrer todas as regiões do estado, olhando, conversando, falando com as lideranças, com a população, para ver os problemas, para a gente se colocar à disposição, mostrando que eu serei um senador que estarei conectado com as cidades, com os problemas das cidades, com o estado de São Paulo. Então, com isso, agora nós vamos percorrer tem um planejamento estratégico agora, percorrer praticamente, falar e conversar com todos os prefeitos do estado de São Paulo, com vereadores, com lideranças, e também vamos intensificar agora, após a oficialização da nossa candidatura, nas redes sociais, um trabalho de mídia. Depois existe o horário eleitoral também, quando começar, tenho certeza a população vai entender que nós somos os candidatos da direita, os candidatos que somos apoiados pelo governador Tarcísio de Freitas, eu e o nosso deputado Guilherme Derrite, que nós somos apoiados pela família Bolsonaro, que nós estamos nesse campo, e a importância da população entender e votar em candidatos que estão alinhados com o governador e com os valores da direita. Então, nós dois somos esses candidatos, e quando a população entender isso, eu tenho certeza, no momento oportuno, mesmo porque as últimas eleições já mostraram isso. Quem estavam na frente nas pesquisas para o Senado Federal não foram os vencedores para se tornar senadores. Então, agora existe um planejamento, vamos ficar conhecidos, sim, porque nós temos trabalho na ponta, nós temos serviços prestados, e tenho certeza que o que nós já fizemos, a população vai reconhecer, e com isso nós vamos ter crédito para dizer para a população que nós vamos ter dignidade, nós conhecemos os problemas da população para representá-la no Senado Federal. Deputado, eu fiz uma provocação na minha pergunta anterior sobre Bolsonaro. Perguntei o que lhe aproxima do bolsonarismo, né? Quais são as ideias, né, que aproximam o seu pensamento do bolsonarismo, já que o senhor está jogando nesse campo. Tem uma ideia que é muito cara ao bolsonarismo e muito conhecida já por todo mundo, que é o enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. Se, caso, vamos dizer, o senhor seja eleito e venha um pedido de impeachment de ministro do Supremo no Senado, o senhor vota sim, assina? Sim, e eu vou te explicar por quê, Tainá. Porque ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Em qualquer instância de poder. Se um prefeito ele comete um crime de responsabilidade, ele é julgado pela Câmara Municipal. Se o governador ele comete crime de responsabilidade, ele é julgado pela Assembleia Legislativa. Se o presidente da República comete um crime de responsabilidade, ele pode ser julgado pelo Congresso Nacional. E não é diferente do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República
ele manda o nome para ser arguído pelo Senado Federal, né, o nome que vai para o Supremo, e ele lá no Senado, o Senado pode arguir, aprovar ou não, como aconteceu no último nome que o presidente da República mandou para o Senado Federal. E da mesma forma, se o ministro do Supremo Tribunal Federal, seja qual ministro for, cometer um crime de responsabilidade, o Senado sim tem que abrir um processo para poder esse ministro ser julgado, né, dando toda a condição de defesa, mas ao Senado Federal que tem essa prerrogativa. Então, sim, eu votaria para decidir um impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, sim. Nós conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, candidato ao Senado Federal, na chapa do candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas. Deputado, obrigado pela presença no Bastidores CNN, espaço aberto para o senhor durante todo esse processo e depois, obviamente, caso o senhor vença ou não. Obrigado pela presença. Obrigado, Uribe. Obrigado, Tainá. Boa tarde a todos os telespectadores. Até a próxima.